Boa noite a todos, senhoras e senhores. É uma alegria, É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui, como sempre. O objeto do nosso estudo essa noite é uma parábola que está registrada em João, capítulo 14, versículos 1, 2, 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Lembrando que Jesus falava por parábolas. Eu vos falo por parábolas, porque vós não estáis preparados para tudo compreender. Mas o meu Pai que estáis nos céus vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que há de vos restabelecer todas as coisas. Então, por que Jesus falava por parábolas? Se nós buscarmos o dicionário, nós vamos ver algumas definições para parábolas. Dentre elas, a seguinte: é uma historinha contada de uma forma simples e coloquial, que tem sublimado o ensinamento moral. Parábola também, nós sabemos, é uma figura geométrica. Ela pode ser côncava, ela pode ser convexa, e ela tem um ponto chamado de foco, que está no lugar que é equidistante de todos os ângulos, ou seja, está na mesma distância de todos os ângulos. Isso fica fácil de nós visualizarmos no nosso cotidiano pelas antenas parabólicas. A antena parabólica tem um receptor que fica no foco, que está nesse ponto que é equidistante de todos os ângulos. Por quê? Porque à medida que o satélite vai passando, ele vai captando os sinais, as ondas eletromagnéticas, independente do ponto em que o satélite esteja. Mas o que isso tem a ver com a parábola de Jesus? Tem a ver o seguinte, que caminhando na linha do tempo e do espaço, o homem pode buscar entender as parábolas de Jesus, independentemente da sua condição. Então, quanto mais ele caminha, mais ele se desenvolve intelectualmente e moralmente, mais capacidade ele tem de entender as mensagens que o Cristo nos trouxe. Por isso Jesus falava por parábolas. E como eu disse, a parábola de hoje está no Evangelho de João 1, 2, 3. Aliás, a gente tem o hábito de dizer Evangelho de João, de Mateus, o Evangelho de Jesus, né? Quando na verdade o Evangelho não é nenhum deles. O Evangelho é de Deus. O Evangelho, ele é divino. O Evangelho, ele é cósmico. Ele é a síntese das leis divinas. Ele é a síntese da lei do amor, do qual Jesus foi o seu divino mensageiro, o seu divino portador. Então Jesus nos traz o Evangelho de Deus, personificado em si mesmo, através da sua fala e principalmente através dos seus atos. Porque o verdadeiro mestre não é aquele que apenas fala, é aquele que vivencia aquilo que fala. E Jesus vivenciava aquilo que ele pregava. E o que o Espiritismo tem a ver com o Evangelho? Tem tudo a ver, mas não com o Evangelho dos homens, mas sim com esse Evangelho de Deus. Allan Kardec, quando codificava as obras espíritas, ele foi sugerido pela espiritualidade que ele lançasse um livro chamado, a princípio, A Imitação do Evangelho, que mais tarde veio se chamar O Evangelho segundo o Espiritismo. Os colegas, os companheiros de Allan Kardec da Sociedade Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, do qual Allan Kardec era fundador e seu presidente, não concordavam com ele nesse ponto. Eles achavam que o Espiritismo não deveria tomar o viés religioso, mas sim o viés filosófico e o viés científico. Mas Allan Kardec, com a autoridade moral que lhe era peculiar, convence aos seus pares da Sociedade de Paris que não, que o Evangelho é o código de ética e moral mais perfeito que existe, porque, como eu já disse, ele é cósmico, ele é divino, ele é universal. E o Espiritismo deveria então assentar sobre ele as suas bases, porque ele é perfeito. Então o Espiritismo, ele é cristão sim, mas ele não é o cristianismo dos homens, mas o cristianismo do Cristo. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec nos distribui didaticamente, ou tecnicamente falando, que o Evangelho tem 5 aspectos.
Os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que deram origem aos dogmas da igreja, os milagres, as predições e o ensinamento moral de Jesus. Desses 5 tópicos, evidentemente, o mais importante é o ensinamento moral do Cristo. E é nele que o Espiritismo fundamenta as suas bases éticas e as suas bases morais. Portanto, o nosso estudo hoje está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3, e registrado em João, versículo 14. E diz assim: não se turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Não se turbe o vosso coração, não se atribule, não se desespere. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Se isso não fosse verdade, que existisse outras moradas na casa de meu Pai, Jesus já tinha dito: olha, não existe outros mundos, não existe outras vidas. Perdoe a expressão da palavra, ele teria dito: olha, pode aproveitar bastante, podem quebrar o pau, porque só existe isso aqui. E não foi isso que ele disse. Exatamente o contrário disto. Não se atribule, não se desespere. Independente da nossa condição moral, da nossa condição financeira, da nossa condição física, não nos desesperamos, porque existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Se isso não fosse verdade, eu teria dito isso para vocês. Então, a primeira conclusão que nós podemos tirar dessa mensagem, não precisa de ser um grande teólogo ou um grande exegeuta para entendermos, é a imortalidade da alma. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se nós acreditamos que Jesus é verdadeiro, e eu creio que todos que estão aqui acreditam, e o que ele falou é verdade, então ele afirma peremptoriamente que a alma é imortal. Pois se existem muitas moradas na casa de meu Pai, nós somos imortais, e nós temos outras vidas, e nós não devemos desesperar, porque essa vida é importante, mas ela é passageira. Ela é passageira, não é a única vida, são diversas que nós temos, um número infinito, não sei. Então é isso, a princípio nós podemos tirar a conclusão. Mas evidentemente, como eu disse que ele falava por parábolas, nós temos a capacidade de entendermos muito mais. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Crede em Deus, crede também em mim. Então aqui Jesus já deixa claro a distinção entre ele e Deus. Vocês concordam? Eles não são a mesma pessoa, se é que nós podemos chamar Deus de pessoa. Por falta de uma terminologia, evidentemente. Mas ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então aqui tem uma distinção, Anderson, entre ele e Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós buscarmos a história, o concílio de Nicéia, do ano de 325, do qual Constantino era o imperador, e Constantino então, ele determina e cessa a perseguição aos cristãos, né? E ele assambarca para si o cristianismo. Constantino, que era muito político e inteligente, ele, para organizar a igreja nascente, ele reuniu em Nicéia, e lá vieram os bispos do Oriente, do Ocidente, de Alexandria, de Etióquia e de outros lugares. E tinham duas correntes. A corrente de Ários, que defendia que Jesus não era Deus, mas Filho de Deus. E a outra corrente de Atanásio, que defendia que Jesus era o próprio Deus encarnado. Constantino, como ele era muito político, e a cultura romana, que é herdeira da cultura grega, e os deuses gregos, assim como a cultura grega foi trazida para Roma, como Roma invadiu a Grécia e preservou a sua cultura, quando traz os deuses romanos para dentro da cultura, os deuses gregos para dentro da cultura romana, os romanos, então, eles tinham
os próprios deuses. E se Jesus era filho de Deus, eles não queriam o filho de Deus, eles queriam um Deus. Então a corrente de Atanásio venceu a disputa, e através da canetada, Constantino instituiu que Jesus era o próprio Deus encarnado, contrariando suas próprias mensagens. Eu vim de meu Pai, eu voltarei a meu Pai, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então a distinção é clara, Jesus é filho de Deus, assim como nós também somos filhos de Deus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu acho que todos que estão aqui concordam, né, que esse Pai é Deus. Ok? Ou tem alguém que discorda? Se nós somos teístas, né, nós acreditamos em Deus, os ateístas são aqueles que não acreditam em Deus, nós evidentemente que respeitamos qualquer forma de manifestação de pensamento, só não concordamos. Então, se todos somos ateístas, somos teístas, nós acreditamos que meu Pai é Deus. E a compreensão de Deus? Quem é Deus? Aliás, esse é objeto da primeira pergunta de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Que é Deus? O Kardec não pergunta nem o que é, nem quem é. Ele não usa nem o artigo, nem pronome, porque ele já parte do pressuposto que Deus não é alguém ou Deus não é algo. Ele pergunta, que é Deus? E a espiritualidade responde, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Bom, mas ainda ficou meio abstrato, mas vamos entender. Para entendermos Deus, depende da nossa evolução, principalmente da nossa evolução espiritual. John Murphy era um antropólogo, e ele tem o chamado método cultural. Nesse método cultural, isso está abordado por Herculano Pires, no livro Espírito e o Tempo. Ele classifica as fases de evolução do homem na chamada antropologia, lembrando que a antropologia é a ciência que estuda a evolução do homem. Ele classifica a evolução do homem em 3 pontos fundamentais, em 3 horizontes, que ele chamou de horizonte tribal, horizonte agrário, horizonte civilizado e horizonte espiritual. Segundo ele, todas as coletividades passam ou passaram ou estão passando por essas 4 fases de evolução. Então, no horizonte tribal é quando o homem ele deixa de ser nômade, ele sai da caverna e ele começa a se formar em tribos. A compreensão de Deus dele é limitadíssima, porque o campo psíquico, sensorial dele é muito limitado. Então ele busca Deus na natureza. Aí ele rompe esse horizonte e passa para o chamado horizonte tribal. Horizonte agrário. É quando ele domina as formas, ele deixa de ser um coletor para ser um produtor. Domina as formas de ferramentas e constrói as ferramentas e ele evolui. Até que ele entra no horizonte civilizado. Constrói cidades, nações, civilizações e finalmente ele entra no horizonte espiritual, aonde nós estamos agora. Então, transitando por essas evoluções, por esses tempos, o homem vai ampliando a sua percepção, o seu entendimento de Deus. A princípio ele busca Deus na natureza, na chamada litolatria. Ele busca nas pedras, nas montanhas, na lua, no sol. Depois ele busca nas plantas, chamado de fitolatria, depois nos animais, zoolatria, até que finalmente ele chega na mitolatria ou na mitologia, que ele busca Deus nos próprios homens desencarnados. Aí quando ele rompe o horizonte civilizado para o horizonte espiritual, ele abre o seu campo sensorial, o seu campo psíquico, e ele já começa a entender um Deus maior, um Deus único. Aí nós recebemos os mensageiros, os missionários do Cristo, dentre eles Abraão, Moisés, Elias, Confúcio, Buda, Krishna. Todos esses missionários vieram fazer uma higienização mental e trazendo uma proposta de um novo Deus, do Deus único. Mas Moisés coloca esse Deus como sendo um Deus antropomórfico, ou seja, um Deus na forma de um homem, um Deus punitivo. E nós ainda trazemos isso na nossa cultura. É muito comum a gente dizer assim, Deus castiga, eu tenho temor a Deus. Isso é da nossa cultura mosaica, né? Deus não castiga,
Deus é amor, Deus é justo, Deus é misericordioso. E aí Jesus vem e trazendo a sua proposta, e ele traz uma nova concepção de Deus, esse Deus amor e misericordioso do qual eu falei. E a doutrina espírita ainda nos dilata mais o entendimento de Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, um Deus divino, um Deus cósmico, um Deus universal. Então, à medida que vamos evoluindo intelectualmente e principalmente espiritualmente, nós vamos entrando em comunhão de sentimentos com Deus, da onde Jesus dizia: eu e o Pai somos um só, em compreensão, em sentimento. Então, se Deus é o Pai, o que seria a casa? Que diz a parábola: há muitas moradas na casa de meu Pai. O que vocês sugerem? Podemos dizer que seja o universo? Todo mundo concorda ou não? A casa de meu Pai pode ser o universo? O que vocês acham? Lembrando que a ideia de universo é extremamente abrangente, né, Gabi? Extremamente complexa, extremamente... Segundo a teoria mais aceita pela comunidade científica, né, pela cosmologia, o universo, a teoria que mais prevalece hoje no meio científico é a teoria do Big Bang, que é a grande explosão, que eu acho que a maioria de vocês, ou todos vocês, devam conhecer. Segundo essa teoria, o universo surgiu há aproximadamente 15 bilhões de anos, através de uma condensação atômica, né, e houve uma grande explosão, e espalhou então para o universo a energia e a matéria. E é interessante porque, de fato, a ciência, através dos métodos científicos de observação e experimentação, realmente nos prova isso. Se a gente buscar ler e estudar a teoria, né, Edwin Hubble, em 1929, era um astrônomo americano, ele começa a observar que as galáxias estavam se afastando através do chamado efeito Doppler. Ele consegue perceber e comprovar isso matematicamente. Ora, então eles chegaram à conclusão que se as galáxias estão se afastando, se você voltasse no tempo, elas estariam se retraindo e voltando a um único ponto. Eles chegaram até a medir a idade do universo, entre 13,5 a 15,5 bilhões de anos. E faz todo sentido. Mas a ciência, ela de tempos em tempos, ela nos traz outras teorias. O que às vezes, o que era considerado como indiscutível no passado, pode cair em descrédito. Ou aquilo que era considerado abstrato, absurdo, pode vir a ser comprovado. Então a ciência anda dessa maneira, e ao lado dela o bom senso, a razão e também a doutrina espírita. E nós temos outras teorias científicas hoje, né? A string theory, que é a teoria das cordas, a teoria dos multiversos, dos universos paralelos, que na verdade não é só um universo, são muitos universos paralelos. Bom, eu não sei, porque eu sou estupidamente ignorante em matéria de física e de cosmologia. Nós estamos apenas discutindo e expondo aquilo que a gente pensa. Então existem muitas teorias. O fato é que, para nós espíritas e por aqueles que acreditam nele, em Deus, Ele é o Pai do universo. E todas as coisas que existem vêm dele, o grande Criador. Todos os mundos, todos os sistemas, todas as galáxias e todos os espíritos. Então, se a casa do universo, a casa é o universo, como que Deus governa esse universo? O que vocês acham? É o que nós chamamos de providência divina na visão religiosa, leis naturais ou leis divinas na visão espírita. Tudo advém de Deus, mas para ter ordem no universo é preciso ter regras e leis. São as leis universais. E para que essas leis sejam aplicadas, são precisos de intermediários. Elas não são aplicadas automaticamente. Deus delega poder a alguém. E quem será este alguém? São os espíritos, mas não nós, por enquanto. São os que nós chamamos os co-criadores em plano maior. E quem não está acreditando em mim, eu vou recorrer a André Luiz, né?
porque aí eu tiro a responsabilidade em cima de mim, né, Mário? No livro Evolução em Dois Mundos, do espírito de André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, no capítulo 1, ele diz assim: o fluido cósmico é o plasma divino, o rosto do Criador, a força nervosa do todo sábio que é Deus. Neste elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como Deus, como peixes no oceano, cocriação em plano maior. Nesta substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, que é Deus, operam as inteligências divinas a Ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu, os anjos ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito divino os celeiros da energia com que constroem sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios de todo misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. André Luiz nos diz então que o universo é regido pelas leis divinas, e essas leis são aplicadas pelos espíritos superiores, que ele chama de co-criadores em plano maior. Os devas da teologia hindu, os anjos e os arcanjos e os cristos da nossa escola religiosa tradicional. Então a evolução, nós por enquanto somos co-criadores em plano menor. Chegaremos um dia na condição de co-criadores em plano maior. É a temática da evolução segundo a perspectiva do Espiritismo. Então, se Deus é o Pai e o universo é sua casa, agora nós vamos tentar entender o que são as moradas. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem me sugere alguma coisa? O que são essas moradas? O que vocês acham? Hipólito. Os planos e planetas. Muito bem. Todos concordam? São moradas da casa de meu Pai? Eu também concordo. O que mais, gente? Para onde nós vamos depois da morte do corpo físico? Nós que somos espíritas. Ou espiritólogos, né? Que também tem muitos aqui. Ou simpatizantes. Os planos espirituais, podemos dizer que é uma morada da casa de meu Pai? Onde ficamos entre uma e outra reencarnação, Cláudio? Pode? Todo mundo concorda, gente? O que mais? O mundo íntimo, o mundo consciencial, o mundo interior, é uma morada da casa de meu Pai? O que vocês acham? Eu também acho que é. Aliás, eu estou para dizer que talvez seja a mais importante de todas as moradas. A morada íntima, a morada interior. Então, vou trabalhar nessas três temáticas. Eu acho que está de bom tamanho, né? Os mundos físicos, os mundos espirituais e o mundo mental, as moradas. Começando pelos mundos físicos. Nós estamos encarnados numa estrutura tridimensional, nessa argamassa celular que nos manifestamos. O nosso espírito, ele é adimensional, ele não tem uma dimensão específica. Estamos acoplados a essa estrutura, presos a 5 sentidos básicos e a um 6º sentido, que é a percepção extrasensorial ou mediunidade na visão espírita, que está em processo de desenvolvimento, de dilatação. Então, este é o mundo físico. Segundo diz o Espiritismo, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos vivendo na Terra um mundo de transição. Estamos no mundo de provas e expiação, tentando entrar numa nova fase que se chama mundo de regeneração. A Terra já foi um mundo primitivo, quando nós morávamos nas cavernas. Eu digo nós porque eram nós mesmos, estávamos por lá, comendo uns aos outros, né? Então a Terra já foi um mundo primitivo. Segundo a espiritualidade, existem nesse universo que é infinito, nessa casa de meu Pai, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de mundos habitados. Ou será que nós achamos que o universo foi construído
por Deus para poder florear as nossas noites? O que vocês acham? Evidentemente que não. Cada orbe, por menor que seja, tem uma serventilha, tem um porquê. Se não tem vida material, já teve ou então terá. Então a terra já foi um mundo primitivo, que é o habitar de espíritos primitivos, que estavam nas suas primeiras encarnações, quando o princípio inteligente transitou dos reinos inferiores, no mineral, no vegetal, no animal, até tomar um upgrade e entrar no reino nominal. Aí ele vai habitar os mundos primitivos, porque ele é um espírito primitivo, compatível com a sua natureza moral e vibratória. Então a Terra já foi o mundo primitivo. Existem bilhões de mundos por aí que hoje estão nessa condição de mundos primitivos. À medida que a Terra vai transformando, os planetas vão transformando, a evolução se dá em dois aspectos, no aspecto material e no aspecto espiritual, intelectual e moral. Então a Terra transitou do mundo primitivo para o mundo de provas e expiação, onde nós estamos hoje. O que caracteriza o mundo de provas e expiação? O mal ainda prevalece em nós, infelizmente. O mal do orgulho, da vaidade, do egoísmo principalmente, e dos crimes, infelizmente. Mas estamos tentando sair desta condição de um mundo de provas e expiação, para entrarmos numa nova fase, que se chama mundo de regeneração. Segundo dizem os espíritos, o mundo de regeneração, o bem já sobrepõe o mal. Isso está acontecendo, sabe, Mário? Nós temos uma visão muito pessimista do mundo, infelizmente. Eu não estou aguentando o mundo, a terra, não, vai acabar. Bem que a Bíblia diz, né? Vai acabar mesmo, porque está cada vez pior. Gente, nós estamos cada vez melhores. O problema é que a gente compara com 20 anos atrás, com 30 anos atrás. Vamos fazer uma comparação de 300 anos atrás, que é um piscar de olhos na fase da evolução do homem. Há 300 anos atrás, nós matávamos as pessoas nas praças de Madrid, queimadas vivas por questões de natureza religiosa, na chamada Inquisição Espanhola. A Revolução Francesa dizimou 300 mil pessoas decapitadas. A Segunda Guerra Mundial, que tem apenas 70 anos, mataram 60 milhões de habitantes. Hoje, com a guerra que teve recentemente na Palestina, com Israel, o mundo se levantou contra. Mataram 1.800 pessoas aproximadamente. As cidades, as pessoas se mobilizaram nas grandes metrópoles contra a guerra. Então nós estamos melhorando ou não estamos melhorando? Então nós já estamos buscando, com todas as nossas forças, a possibilidade de adentrarmos no mundo de regeneração. Mas para entrar no mundo de regeneração, primeiramente, nós temos que regenerar a quem, gente? A nós mesmos. Não adianta querer regenerar o outro se eu não me regenero. Então existem bilhões e bilhões de mundos de provas e expiações por esse universo, outros tantos bilhões de mundos de regeneração, e temos também os mundos felizes, segundo diz a espiritualidade. Essa classificação, gente, ela é apenas didática, obviamente, né? O que caracteriza o mundo feliz é onde o mal é exótico, o bem prevalece integralmente, o mal é exótico. Ainda precisamos da carne, a morte não causa tanto transtorno, as doenças não são tão dolorosas, vive-se mais fisicamente e a transição é aceita com muita naturalidade. E finalmente, os mundos ditosos, que são o habitat de espíritos sublimes, de espíritos superiores. Então a espiritualidade nos traz essa classificação em termos didáticos dos mundos físicos. E é preciso passar por eles para evoluir. Segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação é a perfeição e a evolução. É preciso passar pela matéria, é preciso dominar as paixões, os instintos, desenvolver o intelecto e, consequentemente, o senso moral e o senso espiritual.
até que então nós não precisamos mais transitar por essa carne, por esses mundos físicos. Então os mundos físicos são sim as moradas da casa de meu Pai. Mas existem também os mundos espirituais, onde nós vamos entre uma e outra reencarnação. Allan Kardec chamou de mundos transitórios ou de erraticidade. Os antigos chamavam de céu, de inferno, de purgatório. As antigas culturas pagãs, viam fogo saindo de dentro da terra, imaginavam que ali era o lugar dos cruéis, dos assassinos, até que o Espiritismo vem escancarar para nós uma nova realidade. As obras de André Luiz, dentre elas esta aqui, a coleção No Mundo Maior, é uma coleção de livros de coletânea, do qual o espírito de André Luiz, que era um médico quando encarnado, no mundo espiritual, através da mediunidade, da faculdade medianímica de Chico Xavier, da pena magistral de Chico Xavier, ele nos traz um relatório desse mundo espiritual. Então ele descortina, ele descancara algo que até então era absurdo, era abstrato, era místico, era surreal. Então André Luiz vem nos dizer, assim como outros também pesquisadores e filósofos e religiosos, que existem vários níveis de mundos espirituais. Ptolomeu, inclusive, diziam que eram 7 faixas. Paulo teria subido ao 7º céu, diz a religião católica. Olha como é que faz sentido. E o André Luiz então diz que são cidades ou colônias que estão superpostas, interdependentes umas sobre as outras. Estão em outra faixa vibratória, outra densidade física, a não ser nessa densidade física e vibratória que nós estamos encarnados. Por isso não as vemos, por isso não as tocamos. E são várias faixas, vários níveis. As regiões umbralinas ou zonas transitórias, que estão mais ou menos perto da dimensão onde nós estamos. Existem as cidades mais evoluídas. E existem as regiões chamadas de regiões subcrostais, que antigamente poderiam ter sido chamadas de inferno, porque a analogia ela casa de certa forma, que são os lugares aonde habitam ou coabitam espíritos trevosos, espíritos criminosos, que são nossos irmãos também, mas que estão temporariamente desvirtuados da proposta divina. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos para esses mundos espirituais, onde vamos habitar, onde vamos nos reeducar, onde vamos aprender, onde vamos trabalhar, e muitas vezes vamos trabalhar aqui, assistindo os que estão encarnados, nos intuindo, como temos os nossos anjos da guarda, como temos nossos guias espirituais, como eu tenho o meu companheiro espiritual, que muito provavelmente não, que com certeza está do meu lado, porque se eu falar muito provavelmente, ele pode ir embora e vai me deixar na mão, Então fica bonzinho onde é que você está. Então, é uma das atribuições quando nós estamos desencarnados. Então nós ficamos nesses mundos espirituais, nessas cidades espirituais, para aprender, para evoluir, até voltarmos, segundo a perspectiva espírita, numa nova proposta, numa nova encarnação, num novo corpo, numa nova identidade, mas a mesma personalidade, para continuar a nossa proposta de evolução. Bom, mas como que eu vou entrar nessas cidades espirituais? Como que é essa passagem? Nós espíritas usamos a terminologia desencarnar, não é isso? Nós vamos deixar a carne quando o corpo físico entra em falência, seja por doença, por acidente. O espírito deixa a carne, desenlaça-se dela para passar da dimensão física para a dimensão espiritual. Por isso nós não usamos a palavra morte, porque a morte para nós, ela é um fenômeno puramente físico, puramente biológico. Não há morte para o espírito, há uma mudança de uma vida para outra, segundo diz Vitor Hugo, uma mudança de dimensão. Mas para nós deixarmos a carne, nem sempre é muito fácil, nem sempre é muito simples. Os espíritos mais evoluídos, mais alinhados com a proposta do bem, que conseguiram viver na proposta do bem, eles fazem essa passagem quase que automaticamente.
mas a maioria de nós não. Nós temos certas dificuldades de deixar a carne, por causa das sensações que ela nos causam ainda, por causa dos nossos apegos à matéria e apegos de toda a natureza. Mas quando a gente consegue fazer essa transição, nós vamos entrar nas regiões espirituais. E essas regiões, como eu disse, eles têm várias nuances, vários andares. E o que me leva então a esta ou aquela faixa vibratória? Basicamente, a nossa consciência. Basicamente. Porque se nós consultarmos a nossa consciência, nós sabemos realmente quem nós somos. E como estamos usando a nossa proposta de evolução na carne. André Luiz tem uma passagem também interessante, que eu também vou recorrer a ela, no livro Entre a Terra e o Céu. Essas questões mais polêmicas eu gosto de buscar os livros, sabe, Mário? Porque aí dá mais credibilidade que a gente fala, né? No livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 21, André Luiz tem a seguinte fala: ao influxo do poder diretriz da nossa mente, estabelece para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético. É o que nós chamamos de aura, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. A nossa posição mental determina o peso específico do nosso perispírito e, consequentemente, o habitat que nos compete. Mero problema de padrão vibratório. Então vamos entender isso aqui. Ao poder diretivo da nossa mente. Toda vez que nós agimos, nós pensamos. O pensamento antecede a ação. Concordam? Tem gente que diz assim: eu fiz sem pensar. Mentira. O que talvez tenha lhe faltado era um filtro, um bom senso, né, entre o pensamento e a ação. Ou então, se a pessoa tiver problemas de doenças mentais, aí a gente entende. Mas a priori, todas as nossas atitudes são antecedidas de pensamentos. Nós pensamos, temos a vontade de fazer ou não, e agimos. Então, todas as nossas atitudes antecedem o pensamento. Quando nós pensamos, nós vibramos nesse campo eletromagnético que ele nos fala, Anderson, que é a nossa aura. Então agora nós estamos vibrando a nossa aura, porque estamos pensando. E essa aura vai fazendo uma troca substancial com o nosso corpo espiritual, o perispírito. Então, à medida que agimos, que falamos, que desejamos, que pensamos, nós vibramos e vamos agindo sobre o nosso perispírito. Lembrando que perispírito é feito de uma matéria sutil e quintessenciada, e é que faz a intermediação entre o corpo e o espírito. Ou segundo a Gênese de Allan Kardec, aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto. Ou segundo Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se tendes o corpo animal para a manifestação da vossa carne, tendes o corpo espiritual para a manifestação do vosso espírito. Então o perispírito, ou corpo espiritual, é aquilo que nos acompanha na nossa entrada, ou melhor, na nossa volta para o mundo espiritual. E esse perispírito tem um peso, apesar de estar em outras dimensões vibratórias, numa outra densidade, tem peso. E as leis da natureza agem tanto no campo físico quanto no plano espiritual. Porque todas as cidades espirituais estão presas ao campo gravitacional do planeta, o mesmo espaço cósmico. Então as leis que regem aqui, regem de lá também. Então quando nós adentrarmos o mundo espiritual, fazermos a transição entre a carne e a dimensão espiritual, o que vai nos definir e nos colocar na cidade A, B, C ou D, é o peso específico do nosso perispírito e o habitat que lhe compete.
Então, Mário, o mal engorda o perispírito, o bem emagrece o perispírito. Digamos que o bem e a caridade é a dieta do espírito. Porque toda vez que nós praticamos o bem, automaticamente nós estamos pensando no bem. E as nossas frequências vibratórias são diferentes, são mais sutis. E isso ao longo do tempo faz com que o nosso perispírito seja mais sutil, ou mais amorfo, mais pesado. Desencarnou, quando consegue fazer o desenlace, o espírito entra na dimensão espiritual e automaticamente ele se projetará através do seu campo consciencial e através dessa frequência vibratória no habitat que lhe compete. É que diz o André Luiz. Então nós vamos nas regiões A, B, C ou D. Não quer dizer também que nós vamos ficar, se formos para as regiões umbralinas inferiores, nós vamos ficar lá temporariamente, né? A história de André Luiz relata isso muito bem, no livro Nosso Lar. André Luiz dizia que ele ficou 8 anos no chamado umbral, nas chamadas regiões transitórias, até que ele pudesse desvincular desta sujeira perispiritual, até que ele abriu o seu campo consciencial. Aí ele foi resgatado dessas regiões e levado às regiões espirituais, na região de Nosso Lar. Chegando lá, ele começa a se adaptar, passa por um tratamento médico, psicológico também, para aceitar a sua nova realidade, até que ele resolve procurar a mãe. Vocês devem se lembrar disso. A mãe dele não estava naquela cidade espiritual, ela estava numa dimensão além, porque é um espírito ainda mais evoluído, até que sua mãe veio visitá-lo. Passado um tempo, André Luiz, já com créditos, ele consegue adentrar as regiões mais elevadas, e ele é que vai visitar a mãe depois de algum tempo. Então essas são as moradas da casa de meu pai. Evidentemente que a matéria é muito complexa, o tempo não nos permite, mas são moradas da casa de meu pai, que são moradas espirituais, transitórias, que também fazem parte da proposta de evolução do espírito, alternando mundo espiritual, mundo físico, mundo espiritual, mundo físico. O espírito vai pouco a pouco se desprendendo dos seus instintos e da sua animalidade para construir uma nova etapa, que é a etapa da espiritualização máxima. E como eu falei para vocês, só um momentinho, por favor. Eu acho que eu já fui um camelo uma reencarnação passada, porque vai beber água desse jeito. Bom, como eu falei finalmente, a morada mais importante, no meu ponto de vista, eu acho que vocês vão de concordar comigo, é a morada mental, a morada consciencial. Se nós tivermos aqui 200, 300, 400 pessoas, não sei quantas tem, cada um de nós aqui está vivendo um mundo íntimo diferente. Você, da sua filha, apesar de serem mãe e filhas, eu, o Braz, o Mário, enfim, cada um de nós está vivendo um mundo consciencial e um mundo íntimo diferente. Por quê? Porque isso que é bonito na diversidade humana, porque nós somos todos diferentes, somos filhos do mesmo Pai, iguais diante do Criador, mas somos diferentes em questões de potencialidades, os chamados dons, porque as nossas experiências reencarnatórias são diferentes. André Luiz afirma em outra passagem que o que define a personalidade do espírito são as situações da vida atual, do cotidiano, as crenças, a educação, a cultura, os parâmetros educacionais e as vidas passadas. Não tem como tirar. Nós somos a síntese de tudo que fomos e tudo que somos. Então o passado está em nós, no hoje, no agora, no presente, no nosso subconsciente, na nossa personalidade. Então nós pensamos fruto de todas essas experiências e agimos frutos de todas essas experiências. Então o nosso mundo íntimo, ele é variado, ele é diverso e ele é sazonal. Às vezes estamos bem, às vezes estamos mal, né, Danúbia? O que nós temos buscado é estar melhor do que mal, bem do que mal. Isso que hoje a psiquiatria ou a psicologia chama de bipolaridade,
Isso é antigo, gente. Isso é doença da modernidade, depressão, bipolaridade. Não é, não. Se nós buscarmos o Evangelho, nós vamos ver passagens que se referem a isso. Um homem chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu filho é lunático. Ora está no fogo, ora está na água. Olha aí a bipolaridade. Levei até os seus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: ó raça bastarda, até quando estarei convosco? Traga aqui este menino. Impondo-lhe as mãos, afastou os demônios e curou o doente. Na verdade, era um quadro de obsessão espiritual. Demônios, nós entendemos maus espíritos, né? Porque no espiritismo nós não acreditamos em demônio, que Deus tenha criado um demônio. Porque se ele criou um demônio, ele foi muito desleal com o demônio, né? Maus espíritos que estavam obsediando. Esse quadro é um quadro de obsessão. E Jesus, com a sua autoridade moral e com o seu poder magnético, afastou os demônios e curou o doente. Então nós vivemos, como diz Emmanuel, entre sombras e luzes. Porque o nosso passado, diz ele, está ensopado de sangue. Mas o nosso futuro é um horizonte resplandecente. O passado é importante, ele está em nós aqui e agora, mas o mais importante é viver o presente. Porque o passado já passou. Hoje ele é experiência em nós. Como diz o Jesus: quem tomar do arado não devereis olhar para trás. Quem estiver trabalhando no arado, na terra, não tem que ficar olhando para trás, porque senão não vai conseguir fazer o arado. Hoje talvez Jesus tenha dito assim, né, Mário? Se fosse hoje, quem estiver dirigindo não fica olhando para o retrovisor não, que você vai bater o carro, né? O passado é importante, faz parte de nós, está em nós. Mas o mais importante é o aqui e o agora. Porque o aqui e agora é que nós projetaremos o nosso futuro. Então nós vivemos entre sombras e luzes. E o mundo mental, o mundo consciencial, é fruto daquilo que nós pensamos, daquilo que nós agimos. Quando a mãe que ama seu filho, que acompanhou desde a infância até a sua fase adulta, e esse filho passa num vestibular que era o sonho da vida dele, ou às vezes da vida da mãe, né? Muito mais é o sonho da mãe, e a mãe recebe a notícia que o filho passou no vestibular, numa boa faculdade, num bom curso, ela está num momento de êxtase, não está? De alegria, de felicidade plena. Aí ele começa a faculdade, por um desatino, ele é assassinado na porta da universidade. Quando a mãe recebe a notícia, o que se transforma o mundo dela? O inferno. Ela desmorona, ela cai, porque nós estamos sujeitos a tudo isso quando encarnado. Então o mundo consciencial, o mundo íntimo, talvez seja o mundo mais importante. É difícil suportar as nossas provas? Sim. Mas nós temos ajuda. Nós temos ajuda da espiritualidade. Nós temos ajuda do Evangelho. Desde que nós consigamos entendê-lo, não de uma forma dogmática, de uma forma ritualística, mas de uma forma pedagógica. E ter Jesus como o parâmetro de um homem de bem. Como coloca Allan Kardec na questão 625. Qual o exemplo de homem de bem que Deus nos deu? Vede Jesus. É lógico que é muito difícil e muita pretensão de nós querermos sermos igual a Jesus, mas nós temos a obrigação de nos espelhar nele. Por que não? Apesar das minhas mazelas, das minhas imperfeições, das minhas dificuldades, se eu o conheço, e o conheço através da filosofia espírita, que é muito mais clara, com todo respeito às outras, por que não seguir os seus passos? Por que não seguir a sua orientação? Por que não? E quando nós conseguíamos realmente nos desprendermos dessas mazelas íntimas, através do esforço de cada um, o nosso mundo íntimo fatalmente conseguirá chegar num ponto de equilíbrio e encontrarmos a tal da felicidade
que nós buscamos tanto. Como diz o próprio Cristo, a felicidade está dentro de cada um de nós, dentro do mundo interior, do mundo íntimo. Essa é uma das moradas da casa de meu pai também. E para encerrar, eu deixo para vocês uma mensagem que está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que, na minha opinião, é sem dúvida uma das mensagens mais bonitas, profundas e objetivas. Inclusive, na nota que está aqui embaixo, diz assim: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Ela está colocada aqui como prefácio. Arthur Conan Doyle, aquele escritor inglês que nós conhecemos como o criador do personagem de Sherlock Holmes, o grande escritor, o Sir Arthur Conan Doyle, ele foi um dos mais eminentes espíritas do seu tempo. 1920, 1930, era um homem extremamente respeitado pela academia inglesa, recebeu da rainha Vitória o título de Sir, né? Mas ele teria que abrir mão da sua crença no Espiritismo. Ele disse que não, preferia ficar sem o título. Mas mesmo assim a rainha Vitória deu para ele o título. Arthur Conan Doyle foi um dos maiores pesquisadores e divulgadores da filosofia espírita. E Arthur Conan Doyle, na história do Espiritismo e também no outro livro chamado A Invasão Organizada dos Espíritos, explica, através de uma pesquisa muito bem feita, aliás, como era característico do seu gênio de escritor, como que se deu a propagação e a divulgação e a codificação do Espiritismo na Terra. Ele remonta a Emmanuel Swedenborg em 1740, ele vai mais atrás um pouquinho em René Descartes, ele vai para a América do Norte, em Andrew Jackson Davis, no Chakras, uma colônia de religiosos na América, que começou a ter manifestações mediúnicas. Ele passa pela médium Haydn, Mr. Haydn, ele passa por D.D. Home e por tantos outros médiums, até chegar na Escola Dialética de Londres, de William Crookes e tantos outros. E Arthur Conan Doyle então fala da invasão organizada dos espíritos, que para a doutrina espírita chegar até nós, precisou passar por um processo extremamente complexo, organizado pela espiritualidade maior, sobre a égide de Jesus. Essa invasão organizada se deu na América do Norte, na Inglaterra, na França, no Brasil e em vários lugares. E é sobre essa invasão dos espíritos, tanto dos espíritos superiores quanto dos espíritos inferiores, que eram chamados de batedores, porque através desses espíritos que se faz as manifestações físicas. E naquele momento em que o espiritismo começava, era preciso das manifestações físicas, das batidas, das mesas girantes, dos rappers, das materializações de espíritos, que foram objeto de estudos de William Crookes e tantos pesquisadores. E é sobre isso que fala esse prefácio. A Inglaterra fica com a parte das experiências, os Estados Unidos ficou com a parte da fenomenologia, e a França, terra de René Descartes, de Spinoza, de Rousseau, herdeiro do pensamento aristotélico, platônico, é a terra de Allan Kardec. E a parte filosófica fica com ele. E o prefácio então diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu a voz de comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos
e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som das trombetas, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que num hino sagrado se estendem e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que estais nos céus: Senhor, 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 e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Muito obrigado. Boa noite.